pessoal, bem-vindos a mais um podcast da Rafos Press. Estamos de novo na Biblioteca Submersa. Temos quadros novos esse ano, né? Inclusive eles estreiam primeiro para os assinantes, os corajosos assinantes da Resficta, cujo link está aqui na descrição, o Clube de Bibliofilia Maldita e Herética, né? Mas por que temos mais um Biblioteca Submersa? Porque estamos tratando, em homenagem à nossa nova campanha, né, nossa futura campanha, coedição com a Contravento Editorial, estamos lançando autores malditos, heréticos e fundamentais na literatura, mas que são pouquíssimo conhecidos por algum motivo bizarro no Brasil, né? Ou são conhecidos por obras que são ou incompletas, como a gente vai ver hoje, aliás, ou que não cobrem nem um décimo da produção desses autores, né? Começamos com William Morris e hoje chegamos a Karl Kraus. Não vamos falar deste livro aqui, não hoje, eu pretendo voltar a esse livro um dia, a coletânea de Die Fackel, mas Karl Kraus, né? Karl Kraus foi um dos mais influentes autores austríacos da virada do século, né? Dessa, digamos assim, passagem do século XIX para o XX. A influência dele é gigantesca, né? Ele influenciou autores como Franz Kafka, como Max Brod, como o próprio Stefan Zweig. Ele influenciou uma boa parte da mentalidade do dadaísmo berlinense, o mais feroz de todos, e do dadaísmo em geral. Embora, sei lá, isso talvez o horrorizasse, né? Mas ele influenciou. Ele influenciou a arquitetura moderna, a arquitetura, né? Desde os primeiros arquitetos ali com um planejamento urbano em Viena, em Berlim, Weimar, no caso da Bauhaus, ou na União Soviética, até os brutalistas dos anos 40, 50, né? Do Le Corbusier em diante, tem uma certa influência de algumas ideias sobre o ornamento que ele chegou a escrever, algumas sátiras, né, sobre o ornamento excessivo, aquela preguiça, né, típica de Viena. Então ele foi um autor extremamente influente, tanto no âmbito, né, de sua produção em língua alemã ali, no Império Austro-Húngaro, chegando um pouco na Itália e na Alemanha, né, quanto no, digamos assim, na arte em geral, né, no início do século XX. E o Karl Kraus é um indivíduo bastante peculiar, né? Ele era, em essência, um jornalista, né? Quer dizer, alguém que produzia material, como eu vou dizer assim, reflexivo e a partir das informações coletadas no dia a dia, né? É uma definição em espanhol, né, o termo acho que é mais correto, de periodista, alguém que está ali debruçado no cotidiano e analisando os fatos que estão acontecendo para além do senso comum. E isso fez com que ele tivesse, enfim, uma produção ensaística gigantesca, né? O Die Fackel acho que a produção mais conhecida dele, que era um jornal que ele editou durante 30 anos, ou mais, 20 e poucos anos, né? Ele faz, desde 1899 até depois da Primeira Guerra, bem depois. Então, ele produzia praticamente o jornal na totalidade, era editor, redator, escrevia as matérias. E o grande alvo dele era o senso comum, nesse sentido burro de senso comum, né? O senso comum imbecilizante, esse senso comum, digamos assim, que dá à complexidade da realidade uma aparência de simplicidade fácil de você lidar, sabe? São elementos simples que você só faz ali um cálculo rápido e pronto, né? A realidade já está definida, então você já sabe o seu lado, você já sabe o que você deve fazer, como deve proceder, sem grandes reflexões. Esse era talvez esse pensamento que era, digamos assim, bastante sistemático, né, no Império Austro-Húngaro e na Europa, né, no início do século XX, era o grande inimigo do Karl Kraus e contra quem ele digamos assim, se colocou contra, né, durante toda a produção, tanto jornalística quanto literária. Ele tem uma vasta produção literária. No Brasil, o que se traduziu dele foi basicamente os aforismos, que são muito bons, mas é uma produção pequena. E perto, né, por exemplo, desse volume de material
de comentários jornalísticos bastante sofisticados, né? Inclusive aqui tem um histórico que é nesta grande época, que foi apresentado no dia 12 de maio, não, acho que foi no dia 5 de dezembro de 1914, é, que foi uma crítica, né, a todo o encaminhamento que levaria à Primeira Guerra Mundial, que o Karl Kraus era um crítico fervoroso, né, e ou seja, era um autor que se colocava contra o sistema violentamente, né, contra a opinião vigente de uma forma tão violenta e agressiva que era um espanto que ele continuasse a publicar. O Die Fackel foi o único periódico independente e que não louvava a guerra, digamos assim, de qualquer um dos dois lados, de toda a Europa no período de guerra. O único periódico que criticava, né, a propaganda, criticava digamos assim, o heroísmo das batalhas e tudo mais, sendo que os jornais só se preocupavam em reproduzir essas notícias prontas. É interessante que o Kraus, isso nós vemos aqui, vamos ver na obra, né, na verdadeira obra que eu quero comentar aqui hoje, ele era um grande inimigo do que hoje a gente conhece como fake news, que dá longe de ser uma invenção de um tipo tão tacanho e imbecilizado quanto Trump, ou Bolsonaro, ou o, o Boris Johnson na Inglaterra. Fake news sempre existiu. Na verdade, fake news é uma espécie de é, estruturação informativa que pende sempre para um lado, né? Quer dizer, a informação ela está mais ou menos ali diante dos olhos do leitor do jornal, por exemplo, no Freie Press, né? Que era a grande inimiga dele aqui, está ali então diante do leitor e essa informação, contudo, ela não está realmente diante do leitor. O leitor está diante de um símile dela mentiroso, distorcido, com uma série de elementos que não digamos assim, que não computam, né, que não estavam na informação original e foram inseridos ali, sem distorcer exatamente a essência da informação, mas fazendo com que ela tenha uma aparência mais positiva para o lado, né, digamos assim, que está pagando o jornal. Não é? Então o Karl Kraus ele percebeu esse mecanismo, né? Ele percebeu como a imprensa funcionava em épocas de guerra e como ela fazia exatamente isso, quer dizer, a morte, né? E aí que a gente entra na obra que eu quero comentar aqui, porque é uma obra fenomenal, assim, é uma das grandes obras do século XX. Ela é pouco conhecida, pouco traduzida, tem uma tradução para o inglês, não sei se tem para o espanhol, já vi para o italiano e francês. Para o português tem uma tradução, como eu disse, no Brasil é só aforismo. Você não consegue achar mais nada do Karl Kraus, embora ele tenha escrito muita coisa. Eu vou falar aqui de duas obras que eu vou falar no futuro, de uma delas, né? Uma é a de hoje e a outra é do futuro. Ele escreveu muita coisa diferente, muita coisa, né? Tem uma produção bem vasta e só aforismo. E essa peça, que é Os Últimos Dias da Humanidade, Last Days of Mankind, ou Os Últimos Dias da Humanidade, saiu em Portugal, se não me engano, pela Relógio d'Água ou pela Antígona, uma dessas editoras mais independentes portuguesas, incompleto. Quer dizer, ele falta várias partes, né? E o que é o Last Days of Mankind? Last Days of Mankind é uma obra que o Karl Kraus escreveu exatamente durante a guerra, a Primeira Guerra. Ele, digamos assim, foi estruturando, é uma peça de teatro irrepresentável, né? Ela tem, para você ter uma ideia, o livro, a tradução para o inglês tem quase 700 páginas e pouquíssimos comentários, né? A introdução é aquelas páginas romanas, não conta, né? Tem uma dramatis personae, tem uma galeria de personagens gigantesca que ele cita nominalmente, o político tal, o dono do jornal tal, né? Então você precisa ter um pouco de, digamos assim, escopo, né, do universo ali cotidiano. E o que é Os Últimos Dias da Humanidade? Como eu disse, é um colosso, né, irrepresentável, que foi o seguinte: o Karl Kraus ele amealhou, né, assambarcou uma grande quantidade de peças midiáticas, de jornal especialmente, mas declarações, às vezes de conferência, algumas declarações de opiniões de pessoas assim
populares, que ele captava também. Então ele pegou esse mosaico e foi transformando em uma peça teatral que é praticamente a releitura, né? É como se as pessoas estivessem falando aqueles dísticos de propaganda, e é exatamente isso que você escuta as pessoas falando quando elas estão dominadas por uma propaganda assassina, genocida, né? São os slogans de propaganda. Então, é, é fenomenal o que ele faz, porque acho que são nos 5 atos, que vão se desenvolvendo dentro e fora do campo, né, de batalha, nós estamos numa espécie de painel de tudo que a mídia produziu de propaganda, de caracterizar os ingleses e franceses como monstros, dizer que os fuzilamentos de prisioneiros ou de, entre aspas, traidores capturados era válido, né, sem julgamento, era justiça. Que mais? Que aquela retórica toda empolada era verdadeira, que você estava lutando, a Alemanha desembanhou sua espada. Ele pega essa, que era, aliás, como eu falei, um slogan de propaganda da época, essa ideia da Alemanha desembanhar a sua espada, e ele ridiculariza isso de uma tal maneira, com uma elegância, com uma verve, que é fenomenal, assim, né? Enfim, é uma obra-prima absoluta, né? Porque, no caso da ideia da Alemanha desembanha a espada, é que não era isso que estava acontecendo. A Alemanha estava usando gás mostarda, a Alemanha estava esmagando a cabeça dos soldados inimigos com pá, a Alemanha estava lutando numa trincheira cheia de piolho, enfrentando tanque, né, que tem, sei lá, esmaga tudo na frente. Então não tinha nada a ver com espada, né? Digamos assim, esse desnível entre a linguagem, a figuração da linguagem e a crueza da realidade, isso cria na peça uma sensação de desorientação a cada quadro que você vai passando, porque você pensa, não, isso realmente está acontecendo, são fatos, mesmo que não precise toda hora ver com o nome de um político ou o nome de uma personalidade que está ali. Você sabe que aquele cara fala como um político ou fala como uma personalidade da época. Você sabe que aquilo está acontecendo, mas ao mesmo tempo você pensa, não, não pode ser esse tipo de discurso, não pode pegar as pessoas e pega. Né? Porque no fundo é o discurso que aparece nos jornais. Né? Então é uma obra lancinante, assim. Eu acho que nos dias de hoje, que aparentemente o planejamento de um genocídio é muito mais fácil, né? Basta o governo fazer nada, né? É esse o planejamento do genocídio. Basta o governo colaborar com um bando de criminosos, né? E isso já basta. Eu acho que a obra do Krauss ela é muito mais importante. Por tudo, pela denúncia das fake news, pela maneira como ele satiriza, né? O Krauss, né? Eu falando assim desse livro, Os Últimos Dias da Humanidade, posso dar a impressão que o Krauss ele escreveu um tratado, né? Pelo tamanho gigantesco. Não, é uma peça de teatro e muito engraçada. Né? O Krauss ele era um satirista de mão cheia, porque de certa forma ele era um homem do século XVIII, como por exemplo Swift, né? Que nasceu no século XIX para o XX. Então ele tinha digamos assim, os ataques que ele fazia e que alimentou inclusive as vanguardas mais radicais, né? O dadaísmo, o brutalismo, a, a prosa do Kafka e de outros judeus, né, como ele também tinha ascendência judaica, esse essa verve dele é quase como que a consciência dele indicando que era nessa direção, né? Quer dizer, ele não deveria ser um conservador carola de igreja, ele tinha que atacar as instituições, né? A consciência dele levava nessa direção, de uma forma muito parecida com o que aconteceu com o filósofo Kierkegaard no fim da vida, quando ele atacou a igreja nacional dinamarquesa, né? A consciência dele, ele normalmente não precisaria fazer isso, né?
Mas a consciência dele leva nessa direção porque é a única direção possível. A única direção para uma pessoa com consciência, né, digamos assim, crítica ou pelo menos humana, diante daqueles fatos, daquelas atrocidades, só resta para ele realmente a crítica e o ataque, né, assim, sem esperança, porque não vai mudar muita coisa, né. Então os últimos dias da humanidade, evidentemente, não pôde ser. Nunca foi representada a peça. Me parece que tentaram uma representação na Alemanha ou em Viena, bem recente, já no século XXI. Ele. Algo que chega um pouco perto são os filmes do Zilberberg, né? Do diretor de cinema alemão, como Hitler, um filme da Alemanha. Esse tipo de estilização, acho que é inspirado um pouco pelo Krauss, dramaturgo, do novo cinema alemão, né? O Krauss, ele, como eu disse, ele tinha uma coragem e uma fibra moral gigantescas, então ele nunca teve medo de ser preso. Ele escreveu durante toda a guerra, contra a guerra, praticamente era o único periódico que tinha uma certa circulação em qualquer país envolvido na guerra, inclusive Estados Unidos, que era contra a guerra mesmo, desde o início, desde o princípio. Desde o primeiro minuto, né, ele defendeu, ele falou que o julgamento, né, dos caras que mataram Francisco Ferdinando era uma fraude. Isso em Viena era quase você pedir para ser espancado, né, porque era quase um fla-flu ali por conta da morte do Francisco Ferdinando, a vontade de destruir a Sérvia. Essa é a introdução, essa vontade de destruir a Sérvia, de matar todos os sérvios, né? É a introdução, né? Então são os primeiros materiais de mídia que ele foi coletando e é nesse sentido. Ele então foi a introdução dos últimos dias da humanidade. Ele produziu o seu jornal, produziu a peça, só que não pôde publicar. Aí, quando a Áustria realmente se esfacelou, no início dos anos 20, ele pôde publicar. Ele publicou num volume especial, uns 3 volumes especiais do Die Fackel. Digamos que seria uma parte meio condensada, com algumas fotos, né? Inclusive uma célebre foto dos soldados prussianos, eu não sei se austríacos ou prussianos, capturando um partisã italiano, assim, para ser executado, né? É uma foto bem forte, né? Então essa foto ilustrava, né? A ilustra edição que eu li, a tradução para o inglês, né? E depois ele publicou, ele tinha uma própria editora também, então para ele publicar as obras dele sem ter problemas com editores que ficassem com medo de ser presos, né? Coisa que ele não tinha medo, ele publicava os próprios livros também, né? A Die Fackel Verlag. Então ele publicou no início dos anos 20. Acho que na revista saiu em 22 ou 21 e na editora saiu em 23. Como eu falei, é uma obra que vale muito a pena ser lida. Nunca foi traduzida. No Brasil não existe tradução. É dificílima de se traduzir. O Krauss, ele tem um estilo muito elaborado de escrita. O Krauss, assim, esteticamente, a grande referência dele era Goethe, e filosoficamente, a grande referência dele era Kant. É só uma observação que os neocantistas, né, do início do século XX, eles tiveram uma influência muito grande, né, numa certa nos novos rumos que a filosofia tomou no século XX, né? Então o Krauss, o Cassirer, né, o Ernst Cassirer, um autor muito importante que talvez eu venha falar nesse quadro dos autores injustamente ignorados, não traduzidos ou colocados no escanteio, né? Que é o Minona, ele também era kantiano. Então esses neocantianos tiveram um papel muito importante na filosofia quando eles, quer dizer, neocantianos heréticos, né? Misturavam ali com Nietzsche, com o que fosse. Mas enfim, o ponto de vista ético dele era kantiano, o ponto de vista estético era Goethe, né? Então as produções dele têm uma linguagem muito elaborada, é bastante difícil de traduzir, não é? E assim, como eu disse, né, ele era um jornalista. A essência dele era de uma pessoa que estava lidando com o cotidiano e tentando desmistificar esse cotidiano para as pessoas do tipo, acorda,
né? Isso daqui está sendo vendido para você, mas isso aqui é uma mentira. Acorda para combater essa mentira. Era mais ou menos isso que ele fazia o tempo todo. E então existe a obra dele é cheia de referências, algumas muito crípticas, algumas muito localizadas no início do século XX. Então, na Viena, na Viena, não é nem na Áustria, na Europa, do início do século XX. Então, isso às vezes causa um pouco de dificuldade para o leitor que tem que se situar. Mas a partir do momento que você se acostuma um pouco com os nomes e começa a se situar melhor, entendendo mais ou menos ali quem ocupa que lugar, a leitura é uma delícia. Ela tem uma fluidez incrível e o elemento satírico, quando se percebe, ele não é só poderoso no sentido da sátira, da crítica satírica, né? Ele também é engraçado, ele tem uma substância humorística muito forte, né? Então, o jeito como as pessoas vêm no jornal e falam que os Sérgios mataram o arquiduque, enfim, são elementos tanto de linguagem quanto de construção que são muito, muito engraçados e são muito bem articulados pelo autor, né? É como se você estivesse lendo uma peça feita ah, por uma reencarnação kantiana do Groucho Marx, uma encarnação anterior, né? Então é um livro fascinante. Não sei se um dia vai ser traduzido, como eu falei, ele nunca foi representado. E o que mais perto chegou são alguns dos grandes filmes do novo cinema alemão, que ele também inspirou indiretamente. É, mas ele escreveu, assim, ele tinha um grande fascínio pelo Fausto, né, do Goethe, e ele tinha um grande fascínio pela Walpurgisnacht, que aparece no Fausto. Ele acreditava que essa primeira noite de Walpurga era a Idade Média, aquilo mais ou menos, né, a transição, né, aquilo mais ou menos que aparece no Fausto. A segunda noite de Walpurga foi a Primeira Guerra. E a terceira, que é o nome de um livro, né, A Terceira Noite de Walpurga, é a ascensão do nazismo. E essa obra, A Terceira Noite de Walpurga, que eu vou trazer mais para frente aqui para nós, pretendo, quem sabe, um dia, com subsídios ou com apoio de muitas pessoas no Catarse, eu pretendo traduzir e lançar pela Rafus Press. A Terceira Noite de Walpurga é uma obra-prima. Ele utiliza o mesmo sistema de montagem e colagem, né? Porque uma coisa interessante nos últimos dias da humanidade é que esse sistema de, digamos assim, pegar um discurso e jogar na boca de um personagem e aí você ir construindo, né? Quer dizer, vários personagens falando o senso comum mais brutal e cada um falando uma coisa pior uma atrocidade pior que a outra, que eram os jornais, né? Aqueles diferentes jornais tentando um ser mais patriótico que o outro. Isso alcança digamos assim, um clímax no final da obra quando você tem uma construção quase cinematográfica, né, versificada, né, do apocalipse mesmo, do fim do mundo, do fim da existência. Até Deus aparece na sarabanda. Aquilo parece um Eisenstein, digamos assim, adaptando Fausto, né? E ele faz esse mesmo procedimento de colagem, só que de uma forma mais prosaica, no A Terceira Noite de Walpurga. É genial, falando do nazismo. Enfim, eu vou comentar A Terceira Noite de Walpurga no futuro, em breve, mas é um autor genial, é um autor que precisa ser mais conhecido no Brasil, precisa ser mais conhecido porque a obra dele é brilhante e antecipa uma série de tendências contemporâneas em vários campos. Precisa ser conhecida porque ele foi um dos primeiros autores a entender a estrutura das fake news, na imprensa especialmente, e exorcizar essa estrutura. E precisa ser conhecido porque a obra dele é uma obra-prima, né? É uma obra de um herético, né? De uma pessoa, mas mais que isso, é a obra de uma pessoa que tinha uma bússola, não tanto moral, mas ética, uma percepção ética, que estava além, digamos assim, de escolhas. A percepção ética dele era de defesa da verdade, de defesa se não dos subalternos, mas daqueles perseguidos pelos sistemas de, digamos assim, execução correta da justiça.
Essa era a bússola moral dele. E o indivíduo que tem uma bússola moral dele, até nos dias de hoje, é precioso. Vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até a próxima.